Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar, tá? Nosso estudo sobre linguagem como interação e prática pedagógica. No vídeo, anterior, nós vimos um resumo, uma introdução, tá? Dessa prática, dessa linguagem como interação. E vamos continuar. Deixa eu colocar aqui o que eu falei. Nesta sessão você compreenderá a linguagem enquanto objeto, sim, objeto de conhecimento, sua função cognitiva, interativa e dialógica. Então, nós vamos tratar nesta sessão da unidade 1, que é a sessão 2, que nós vamos ver a linguagem como objeto de conhecimento. Lembra bem, NCC? Objeto de conhecimento é o nosso conteúdo. Então, a linguagem como conteúdo, onde ela tem funções cognitiva, interativa e dialógica. Também iremos aprender a importância de efetivar práticas significativas que acolham elementos da vida cotidiana dos alunos e conhecerá a proposta de alfabetização crítica, uma forma muito rica de condução dos processos formativos. Vamos para um exemplo. Lembra que eu falei? Contextualização, problemas, situação problemas para a gente pensar, para a gente analisar. Vanessa é uma professora recém-formada em pedagogia. Assim que terminou a graduação, foi aprovada em um concurso público no município onde mora. Como foi uma das primeiras colocadas em pouco tempo, foi convocada e já começará a trabalhar. Ao se apresentar na escola em que lecionará, Vanessa foi informada pela coordenação pedagógica da instituição que trabalhará com uma turma do primeiro ano do ensino fundamental. A professora está muito feliz e ansiosa para colocar em prática tudo o que aprendeu na universidade. Só que, com o passar dos dias, Vanessa percebeu que os conhecimentos que adquiriu na universidade não são suficientes, gente, para subsidiar a compreensão de todas as situações conflituosas que permeiam a prática pedagógica. Percebe que é necessário continuar estudando, pois a sua preocupação é desenvolver pensamento crítico dos alunos, mas não sabe como realizar esse trabalho com crianças tão pequenas. Ajude Vanessa a encontrar meios de desenvolver esse trabalho com as crianças. Então, promover práticas pedagógicas humanizadas e humanizadoras exige generosidade e acolhimento, por isso continue ampliando seus conhecimentos. Gente, teoria é teoria, prática é prática. E a gente tem que ler. Nós temos que ler, nós temos que entender o que estamos lendo. Eu estou falando nós, tá? Estudantes de pedagogia. Porque esse fato aqui é assim, teoria é muito bom, temos que entender, temos que aprender, mas o que vai mostrar se a gente vai conseguir lidar mesmo só na realidade. Então é preciso que a gente. Gente, eu vou fazer um vídeo explicando algumas experiências, alguns pensamentos, para que possa te ajudar. Motivação, ansiedade, depressão, tudo experiências da gente. Aguardem, aguardem, aguardem. Então, é preciso ter essa questão da teoria e se. Gente, eu não sei dizer se primeiro tem que ter o gosto ou o hábito da leitura e da escrita, ou se tem que ter o hábito depois o gosto. Mas nós temos que ter esse hábito, vamos assim dizer, da leitura, porque iremos precisar ter muita teoria na nossa cabeça. Teremos que ter muita escrita e temos que estar preparados para dar suportes
a crianças que estarão nesta situação de leitura, de escrita. Se você e eu aprendermos como lidar com a leitura e com a escrita, poderemos passar isso para as crianças também, tá bom? Então, nós vimos esse contexto, né? Nós vimos essa situação. Mas vamos ver o que vai falar sobre essa situação de Vanessa, né? A linguagem humana é resultado, gente, das relações sociais e culturais dos indivíduos. Posso dizer que ela é um instrumento. Linguagem, lembra? Se você não viu os outros vídeos, nós vamos ter linguagens, tá? E aqui ela está sendo como um instrumento de cognição, de mediação e interação dos indivíduos com o mundo e que tem um papel importante na maneira como as experiências das pessoas são organizadas. Então, a cognição, gente, você pode depois no teu material, se você não tiver impresso, anotar pontos assim importantes, né? Questão principalmente de conceitos. Cognição diz respeito a tudo que possa estar relacionado à aquisição, manutenção, recuperação e uso do conhecimento. Tem a ver com aqui, ó, a aquisição, a manutenção, recuperação e uso do conhecimento. Conhecimento pode ser entendido como um produto mental da interação do indivíduo com o que lhe é exterior, no meio físico e social. A língua, eu até coloquei, gente, a imagem da língua aí só para a gente associar, tá bom? Eu coloquei a cognição em relação ao cérebro, tá? O cérebro, ele está lendo aí um livro para, veja o que eu coloquei, para associar a questão da cognição, que envolve o pensamento, né? O conhecimento, e coloquei o desenho aí de uma língua como o principal meio de interação entre os seres humanos e varia de cada grupo social. A língua é, pois, um tipo de conhecimento a ser adquirido pela criança e sua interação com o mundo. Note que o papel da linguagem, ela modifica a relação humana com o mundo. E essa é uma característica que difere os homens dos demais espécies. Isso acontece porque o sistema linguístico não é apenas um instrumento de reprodução de ideias, é uma espécie de guia para a atividade mental do indivíduo. Então, nós podemos considerar que linguagem e cognição são conceitos inseparáveis. Isto porque a linguagem é um conhecimento que é adquirido pelas pessoas a partir dos processos mentais que subsidiam a sua compreensão. Com, com, concomitantemente, os processos, quase que não sai, gente. Concomitantemente, os processos mentais executam atividades que dependem desse conhecimento. Um está interligado ao outro. Um depende do outro. Dissecamos a natureza, tá? Segundo as diretrizes fixadas por nossas línguas nativas, né? As categorias e os tipos que isolamos do mundo, dos fenômenos, não os encontramos ali porque saltam à vista de qualquer observador. Cortamos a natureza em pedaços, organizamos-la em conceitos, né, e atribuímos significação, tal como fazemos primordialmente, porque somos parte, né, de um acordo para organizá-la dessa maneira. Sendo este um acordo válido para toda a nossa comunidade linguística e que está codificado na estrutura da nossa língua. Gente, ele deu aí, né, a comparação, né, com a natureza, onde eu vou até repetir, né, que foi de Soares, né, em 1989,
Dissecamos a natureza segundo as diretrizes fixadas por nossas línguas nativas. As categorias e os tipos que isolamos do mundo dos fenômenos não os encontramos ali, porque saltam à vista de qualquer observador. Depois, cortamos a natureza em pedaços, organizamos-las em conceitos e atribuímos significação, tal como fazemos primordialmente, porque somos parte, né, de acordo para organizá-la dessa maneira, sendo este um acordo válido para toda a nossa comunidade linguística e que está codificado na estrutura da nossa língua. Em meados dos anos de 1950, as relações, né, entre língua e cognição foram investigadas, aproximando áreas de conhecimento que culminaram na psicologia cognitiva e na psicolinguística, e essa aproximação deu origem às ciências cognitivas, impactando de forma significativa no cenário das ciências, período também denominado Revolução Cognitiva. Então, está tendo uma explicação da relação, né, da língua e cognição, as investigações que fizeram, as áreas, e que esses conhecimentos de diferentes áreas culminaram em uma ciência, que é a ciência da ciência cognitivas, né? E que impacta, né, na vida das pessoas, denominado revolução cognitiva, ou seja, não é nada por acaso, gente. É estudo que vai impactar na vida das pessoas em determinados contextos. Acontece muito revolução e esse cenário, né, das ciências, período que foi denominado de revolução cognitiva, né, algo revolucionário. O papel da linguagem e da interação verbal no desenvolvimento de habilidades cognitivas complexas. O papel da linguagem e da interação verbal. Nas décadas seguintes, depois que houve a revolução, né, cognitiva, que houve pesquisas, né, das áreas de psicologia, deixa eu só voltar aqui, das áreas da psicologia cognitiva e da psicolinguística, né, depois, né, do que aconteceu da revolução, as pesquisas desenvolvidas por Vygotsky e Leontief, não sei se a pronúncia está certa, demonstraram, né, que a partir de estudos, o papel da linguagem e interação verbal no desenvolvimento de habilidades cognitivas complexas, os autores consideraram em seus experimentos fatores relacionados à filogênese e à antogênese, ou seja, características da espécie e elementos oriundos da cultura. Os autores consideraram em seus experimentos, lembrando a vocês, pesquisa dos autores, estudo dos autores, eles consideraram nos seus experimentos fatores relacionados à filogênese, tá? Esse é o termo, e a ontogênese, características da espécie e elementos oriundos da cultura. Para eles, do ponto de vista do desenvolvimento humano, o desenvolvimento linguístico e cognitivo teria origens diferentes. Entretanto, em determinados momentos, o domínio da língua atua no desenvolvimento cognitivo. Bora lá. Bora lá. Para esses dois autores que eu falei, eles disseram que no ponto de vista do desenvolvimento humano, o desenvolvimento linguístico e cognitivo teriam
origens diferentes. Agora, em determinados momentos, o domínio da língua atua no desenvolvimento cognitivo. As duas vão ter origem diferente, porém, em determinados momentos, o domínio da língua vai atuar no desenvolvimento cognitivo. Aí vem um exemplo para a gente. Aproximadamente aos 2 anos, a criança descobre que cada objeto tem um nome. Para ela saber que cada objeto tem um nome, significa conhecê-los. Essa atividade desperta a curiosidade e resultado no rápido aumento do vocabulário. Bora lá. Aos 2 anos, ele deu exemplo de uma criança de 2 anos que vai entender, descobrir que cada objeto tem um nome. E para ela saber que cada objeto tem um nome, significa conhecer. Então, eu tenho que apresentar algo para essa criança. Se eu vou dar um carro, como tem um exemplo aí, para a criança saber o que é um carro, eu tenho que mostrar um carro para essa criança. E aí, essa atividade do nome, associar o nome ao objeto, desperta a curiosidade e resulta no rápido aumento do vocabulário. É como eu falei que não adianta somente ensinar, dar teoria sem contextualizar, certo? Preste atenção, observem, contextualizem. Teoria com prática, teoria com contexto. Se você fica, como será isso? O que isso quer dizer? Como é esse tal objeto? Não fique só na como é, mas pesquisa, vai lá no Google, na internet, e pesquisa determinada palavra. Se você não está fazendo associação, é como no exemplo foi dado. Uma coisa é ficar só aqui na imaginação e ficar, mas o que é isso? Veja, está contextualizando e está associando o nome ao objeto. Se você tem dúvida numa determinada palavra que não está ali encaixando, pesquisa para poder tudo fazer sentido. Então, essa interação do nome, né, que aqui foi dado um exemplo, ao objeto, que no caso foi dado um objeto à criança, que foi um carro, associando a esse objeto o nome carro, essa atividade vai despertar curiosidade, e resulta no rápido aumento do vocabulário. Então, até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu, não perde tempo não, se inscreve. Deixa o teu like, você já sabe como funciona, para que outras pessoas possam visualizar e fazer parte, né, desse canal como estudantes de pedagogia. Deixa teu like e compartilha, tá bom? Até mais.